Olá a todos e a todas. Essa era para ser uma aula em live, só que acabou devido a esse alto fluxo de internet em casa, todo mundo em casa por conta da quarentena. A gente teve que fazer, eu tive que fazer meio que offline essa aula. Então, a aula de hoje vai ser offline. Inclusive era para ser ontem, dia 27, ser aula 7, só que acabei me ocupando com algumas coisas e acabei só por gravar hoje, dia 28 de manhã. É, Hoje a gente vai falar sobre R Markdown, que é uma mistura do R com o Markdown. E o que é exatamente o Markdown? Markdown é uma linguagem de marcação. Ela não é uma linguagem de programação, igual o R. E o R Markdown é justamente, a gente vai juntar a linguagem de programação R com a linguagem de programação Markdown. E aí a gente vai poder ter vários novas possibilidades. Que nesse caso a gente vai poder escrever relatórios dinâmicos dentro do próprio R. O R Markdown é um ambiente dentro do próprio R onde a gente tem o nosso script R Markdown. Ele vai ter um formato .rmd, diferente do script R somente, que o script R é somente .r, o formato do script R é .r. E quando é interessante usar isso? Olha, por exemplo, eu tenho um trabalho rápido para fazer, não somente rápido, né, mas eu tenho um trabalho rápido para fazer sobre que eu vou precisar do R. Aí eu vou rodar um banco de dados no R, eu vou rodar minha análise, vou fazer uma análise exploratória de dados, por exemplo. Eu vou rodar minha análise exploratória de dados e dentro do próprio R eu vou escrever coisas que são a minha análise, como se fosse um relatório. Eu vou fazer um relatório de análise exploratória de dados. Então, eu vou ter o meu texto, que é em formato Markdown, e eu vou ter o meu código, que é em formato R. Então, a gente vai simplesmente juntar isso tudo dentro do R. E a gente não necessariamente vai usar a linguagem do R. Vai usar a linguagem de comentários, por exemplo. A gente vai poder usar comentários, com certeza. Mas os comentários não vão ser assim a nossa ferramenta de escrita. A gente vai realmente poder escrever no R. Ela, ela é a gente com o R Markdown a gente pode gerar basicamente três formatos. A partir de um script R Markdown, que é o PDF, a gente pode a partir de gerar, escrever algumas coisinhas, pá, 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 a gente pode gerar um arquivo PDF, a gente pode gerar um arquivo HTML, uma página da web, ou um arquivo Word. Mas assim como o R Markdown nos dá essa possibilidade, ele também nos dá a possibilidade de fazer slides em formato PDF. E aí tem finitos N modelos que possuem conforme você vai adicionando alguns pacotes de templates, por exemplo, eles têm alguns modelos, por exemplo, tem um template chamado Tuft, que ele é o de escrever um pouquinho mais para blogs, etc. Que o formato vai sair perfeitinho para quem escreve blog assim. Tem o formato tem um outro pacote que ele tem um template de artigos acadêmicos, de trabalhos acadêmicos, tudo isso não saindo do R. Isso que é o mais importante. Eu, por exemplo, eu sou ou era, eu não sei, depende do que a gente vai ver pra frente. Eu sou ou era novamente usuário de LaTeX. Provavelmente vou estar sendo xingado por estar falando LaTeX, porque realmente o certo é LaTeX. E E no LaTeX a gente está acostumado a, por exemplo, para quem usa LaTeX mais outro software de análise. A gente usa, inclusive, para quem não conhece o LaTeX, ele é um software editor de texto específico para expressões matemáticas. Inclusive, eu posso dar uma outra aula sobre ele, porque ele é realmente interessante. Ele é específico para... Não é específico, né? Todo mundo pode usar. Ele é bastante utilizado na área de exatas. Por quê? Porque a fórmula matemática dele, como a gente escreve as fórmulas matemáticas dentro dele, é totalmente diferente do Word. A gente programa nossas fórmulas. A gente escreve nossas fórmulas.
Enquanto que no Word a gente tem que ir clicando, procurando qual símbolo colocar. Isso é o LaTeX. É um editor de texto voltado para a área de exatas, que não somente o pessoal de exatas pode usar também, claro, é aberto para todo mundo. Eu utilizo ele para escrever, por exemplo, escrever meu TCC, escrever meus relatórios, meus artigos, totalmente tudo nele. Só que eu não tenho uma interação com o R, por exemplo. Eu não tenho um R mais LaTeX. Quer dizer, realmente eu tenho, agora que eu lembrei, que é o Swift. Só que o Swift a gente a gente não consegue uma alta performance assim dentro do Swift. Que, por exemplo, dentro do LaTeX eu sempre carrego um pacote chamado ABNTeX2 para fazer meus relatórios, que ele pega e simplesmente deixa tudo perfeito na, no formato da ABNT. Só que se eu carregar o Swift aqui dentro do R, ele não vai entender o ABNT. Se eu carregar dentro do Swift o pacote ABNTeX2, ele não vai entender, porque ele tem algumas limitações de pacote. Agora, por quê? Eu não sei. Então, eu não consigo ter basicamente uma interação forte entre R e LaTeX. E o que eu fazia por LaTeX ser um editor de texto e R ser um código de programação, uma linguagem de programação. Estatística, claro. Eu acabava por criar um script normal, pegar uns resultados, é, ver minha tabela, rodar meus modelos, por exemplo, e a partir disso ter um gráfico, por exemplo, também. E depois eu salvava o gráfico em PDF e jogava para o LaTeX. Aí agora imagina o trabalho. Como é mesmo? Eu errei um gráfico, por exemplo. Beleza, eu errei um gráfico. Aí, cara, sei lá, pediram para adicionar algumas linhas a mais no banco de dados e talvez mude um pouco o gráfico. Qual o problema nesse caso? Eu tenho que vir no R, abrir o R, carregar tudo de novo, para ele me gerar um gráfico, para eu salvar, para eu importar para o LaTeX e aí sim ele mostrar o resultado de como está o novo relatório. E com o R Markdown, a gente contorna isso simplesmente deixando o R trabalhar. Todo o nosso ambiente de trabalho vai ser no R, dinâmico, sem nem precisar basicamente de internet para mexer nisso. Porque se você tiver os pacotes carregados, pô, beleza, você não precisa carregar pacote. E a saída dele, como eu disse, pode ser um PDF, um HTML ou um Word. Então você realmente não vai precisar de internet. Então se você tiver o R instalado, os seus pacotes instalados bonitinhos, e souber o que tem que fazer, cara, tá basicamente feito aqui pra gente como fazer um arquivo dinâmico. E como a gente vai aprender agora como realmente fazer um arquivo dinâmico. Eu vou só fechar o script 1. Eu não sou católico, tá? Eu uso essa pulseira porque a minha patroa me deu, então. Vou fechar o script 1, fechar o script 2, fechar o script 3, 4, 5, 6. Fechar tudinho. O que a gente faz aqui? Para criar um arquivo R Markdown, a gente vem aqui nesse ou file ou new file R Markdown ou aqui R Markdown. Eu costumo vir por aqui, R Markdown. Primeiro, o que ele vai perguntar? Desculpa. Olha, me dá um título. Me dá um título que eu vou colocar no trabalho. Isso vai aparecer no nosso trabalho lá em cima. Olha, eu não sei, eu vou colocar aqui análise exploratória de dados. É o nome de uma matéria, mas também é o nome de uma grande parte da estatística que ajuda. E ele está perguntando aqui, olha, qual é o formato que tu quer da saída? Como eu disse, tem HTML, PDF e Word. Eu vou colocar o Word, mas olha o que ele está falando aqui, olha, recomendado formato de autor, não sei o que é autor. Você pode trocar para PDF ou o Word qualquer hora. Então, mas eu vou colocar o PDF. Olha o que ele está falando, olha, tu pode colocar qualquer um desses, mas a qualquer momento, se tu quiser mudar de formato, tu simplesmente muda. Como a gente pode mudar isso? Beleza, a gente já preencheu isso aqui tudinho. Eu só não sei se eu tenho isso aqui correto. Acho que eu tenho sim. E ele vai abrir um
um script meio que modelo pra gente. Primeiro a gente vai entender como é basicamente a estrutura desse R Markdown. Eu vou primeiro salvar ele. Tá nos meus documentos. Eu salvo, olha, script R Markdown. Tá, beleza. E eu vou rodar para vocês para ver. Primeiro vamos ver a estrutura dele, né? Deixa eu abrir para cá. Olha. Primeiro é Não, primeiro vamos ver o resultado dele, antes de tudo. Para a gente rodar o R Markdown, no caso a gente tem que agora apertar um outro comandinho, que é o Knight, que é o Ctrl Shift K. Ou você simplesmente vem aqui, Knight ou Knit. E como ele falou anteriormente, olha, desgraça. Como ele falou anteriormente, olha, você simplesmente pode mudar a qualquer momento. Se você quiser para mudar para HTML, você vem bem aqui, Knight HTML. O Word bem aqui. Simples. Questão de mudança é ok. Eu só quero ver se está gravando essa parte. Acho que não está gravando. Tá. Deixa eu colocar para gravar aqui. Aqui, ó. Olha o nosso resultado. A gente teve o nosso título. Está gravando. Tá. Teve o nosso título. Teve o nosso nome. Teve a data. O que ele pediu lá no começo. Olha, eu quero o título e me dá um nome do autor. Cara, aí a partir daí a gente vai integrar o Markdown com o R. Nesse caso é o R Markdown. Aí ele falou, olha, eu escrevi isso aqui como se fosse um texto normal. Isso aqui é um comando do meu R. Então, isso aqui é um comando do Markdown e isso aqui é um comando do meu R. Se vocês puderem, deixa eu ver se dá para enxergar a diferença. Deixa eu vir para cá. Mas, entre essa cor aqui de fundo que está branca e essa cor aqui do summary, tem um cinza. Aqui tem um cinzazinho por trás e aqui tem um branco. Esse cinzazinho é justamente para entender que a partir daqui é um código do R. O nome disso é um chunk. Um chunk, ele é justamente o que leva ao R, o que tem dentro do R. O que a gente vai rodar, tudo que tem R vai ter que estar dentro de um chunk, por exemplo. E aí a gente tem essas opções. Por exemplo, aqui nossa primeira opção foi, olha, ele disse, olha, sumariza, aquela nossa função que a gente aprendeu lá na segunda, terceira aula. O banco de dados cars, que tem dentro do R. O resultado saiu aqui pra gente. Olha, isso aqui é um resultado desse chunk aqui. Ele saiu como se fosse uma tabela bonitinha? Não, mas a gente pode ajeitar ela como se fosse uma tabela bonitinha posteriormente. Isso aqui é justamente para vocês entenderem que eu rodei uma linha de comando, quer dizer, eu misturei a primeira linha de Markdown, a segunda, vamos dizer, a segunda linha, né? A segunda linha de R e a terceira linha que me apareceu foi justamente o resultado desse R. O resultado da saída do R, né? Ele fala que também, olha, eu posso incluir plot. Por exemplo, esse aqui, ó. Então, ele simplesmente que rodou novamente, rodou o seu comando em R. Só que aqui a gente viu, olha, aqui saiu o comando em R. Ele usou um parâmetro dentro do chunk, só para deixarem claro para vocês. Tem alguns parâmetros dentro do chunk também. Então aqui ele usou um parâmetro que realmente mostra meus resultados, e também mostra o comando que eu utilizei. Só que, por exemplo, eu não quero mostrar o comando do meu plot. Nesse caso que ele falou, olha, eu posso incluir também plot, mas nesse caso ele não mostrou do comando. Então ele tirou um parâmetro dentro da função do chunk e, e pediu para mostrar só o plot, não pediu para mostrar o código. Ele ainda diz aqui, olha, at é igual a false foi adicionado para que o chunk não printasse o meu comando do chunk. E como vocês podem ver, isso aqui é basicamente a estrutura de um Markdown. R Markdown. Onde a gente tem um texto, novamente a gente tem um texto, a gente tem o comando em R e o resultado.
Basicamente é isso que a gente quer. Justamente para dar essa dinâmica pra gente, para não ter que ficar indo, voltando, Ctrl C, Ctrl V, salvando o plot, colocando no Word, salvando o plot, colocando no LaTeX, entre outros. E agora a gente vai entender como funciona o Markdown. Ah, só para deixar claro que também eu não vou conseguir explicar para vocês como funciona o R Markdown por trás. Ele tem algumas, como é que se diz? Algumas coisinhas por baixo assim que realmente são bastante interessantes. Beleza. Esse aqui, deixa eu mostrar para vocês. Eu vou rodar de novo porque eu quero só confirmar um negócio. Eu acho que vamos deixar ele como HTML porque HTML ele vai aparecer aqui. Ah, ele criou uma nova página também, que chato. Não, a gente vai ficar com PDF então. Tá. A gente vai ficar com PDF. A gente vai ficar na saída com PDF. E como basicamente funciona o R Markdown? Primeiro, como eu falei novamente, o Markdown ele é uma linguagem própria, diferente do R. E ele também é uma linguagem de marcação, ou uma linguagem de escritura, de escrever, basicamente é isso. A gente não tem exatamente como fazer um parágrafo. Para quem é usuário do LaTeX ou já conhece um pouquinho mais de Word, sabe que tem capítulos, subcapítulos, seção, subseção, subsubseção. E como a gente pode usar isso dentro do LaTeX? Do LaTeX já do R Markdown. A gente tem basicamente três níveis. Vamos entender assim, olha, tem um capítulo, o subcapítulo e o subsubcapítulo. Ele é basicamente deixa eu mudar para o PDF de novo. Ele basicamente funciona assim, olha. Se tu colocar uma hashtag, vai ser o meu capítulo. Se tu colocar duas hashtags, vai ser o meu subcapítulo. E se tu colocar com três hashtags ou três jogos da velha, vai ser o meu subcapítulo. É basicamente a estrutura de não um livro assim, mas para quem já pegou uma revista, um artigo, para quem, claro, ainda não entrou nesse meio acadêmico, é como se eu tivesse, olha, primeiro capítulo, introdução. E dentro da introdução eu tivesse um subcapítulo, 1.1. Vou falar sobre regressão. 1.1 é a minha regressão. É o meu subcapítulo de regressão. E o meu 1.1.1, que ainda é dentro de regressão e ainda é dentro da introdução, vamos falar sobre, sei lá, análise de resíduos. Então, eu vou ter 1.1.1 e 1.1.1. É basicamente essa estrutura que funciona como se fosse capítulo, subcapítulo e subsubcapítulo. Beleza. Aí eu vou perguntar, aí o Markdown me dá essa opção assim, olha, como eu posso colocar essa estrutura dentro do Markdown? E por que ela é importante? Cara, geralmente a gente precisa assim delimitar determinadas coisas como introdução, metodologia, principalmente para a gente estar no meio acadêmico. Só ver se está gravando. Está gravando. Nesse caso, como eu disse para vocês, olha, eu tenho dois hashtags, então ele vai ser meu subcapítulo, meu primeiro subcapítulo. Só que, como a gente observou, ele não colocou uma estrutura em forma de números, assim, por exemplo. 1.1.1. Nesse caso, como ele está com dois hashtags, ele deveria aparecer 1.1. Entretanto, dentro do meu cabeçalho, que isso aqui se chama IAN, não sei como se fala exatamente, mas é um IAN, que é justamente as informações do teu R Markdown, não fala para ele, olha, coloca em formato de hierarquia, vamos dizer assim, de 1.1.
Então, basicamente, esse aqui só vai me mostrar um pouco a estrutura de subcapítulo corretamente, só que ele não vai colocar o 1.1 e nem um ponto, já que ele não tem hierarquia. Então, ele vai ser apenas um pouco menor em tamanho que como se fosse o capítulo hashtag, por exemplo. Esse aqui a gente colocou o hashtag, né? Vamos colocar só com um hashtag, que é o R. Então, nesse caso, aí ele vai ter, olha, o R vai ser o meu capítulo e o R Markdown vai ser meu subcapítulo. Só que como eu mencionei, ele não está em formato de hierarquia, então ele não vai aparecer número. O que ele vai aparecer é que apenas o R Markdown vai ser um pouco menor que o R, justamente para a gente entender. Gravar a tela. Vocês podem ver aqui, olha, o meu R tem um tamanho um pouco maior que meu R Markdown. E ele não está em formato de hierarquia, então novamente ele não vai aparecer aqui o nome. Beleza, basicamente isso vocês têm que entender. Por exemplo, eu quero colocar agora um hashtag, que é um subcapítulo, que é dentro de R Markdown. E qual poderia ser? Vou colocar o chunk. Então, o chunk está dentro do R Markdown, que está dentro do R. Eu vou dar um Ctrl Shift K para a gente ver, para a gente rodar o programa. Então, olha, o R é o meu maior, porque ele está com um hashtag só. Com dois hashtags é o meu R Markdown e ele está em uma estrutura um pouquinho menor que o meu R. E o meu chunk é um subcapítulo que tem 3 hashtags, né? Então indica isso. E ele é menor que o meu R Markdown e é menor que o meu R. Essa é basicamente uma estrutura do R Markdown, né, no caso. Do R Markdown, e como funciona assim essa estrutura de cabeçalho. Só para confirmar. O primeiro hashtag é um capítulo. Nesse caso eu estou vendo aqui pode ser um cabeçalho de primeiro nível também. Aí segundo nível e terceiro nível. Ou para quem quiser e já conhece um pouco mais, ele é como se fosse um caption, um capítulo, um subcapítulo e um subcapítulo. E vai assim por diante, até não sei quando. Até vocês quiserem, até indo. Beleza. Bora ver o que a gente pode falar. E aqui a gente tem o nosso texto que a gente viu lá, que a gente viu aqui dentro do R, dentro aqui do nosso PDF, a gente viu isso aqui, olha, isso aqui é um texto, tal. Para mais detalhes, para mais detalhes em como usar o R Markdown, veja esse site. Vocês podem ver que, olha aqui, ó, ele está aqui, eu tenho um texto normalzinho, e quando eu vou aqui para o link, ele me dá uma opção de clicar, aquela mão luvazinha que nos dá a opção de clicar e ele ir para o navegador. Vamos ver. Olha, ele vai diretamente para o navegador. E como a gente pode fazer isso dentro do... Isso aqui já é a estrutura já é a estrutura do Markdown. Isso aqui, como a gente está falando de texto, é a estrutura do Markdown. Não é a estrutura do R ainda. Da linguagem de programação nesse caso. Isso aqui é somente a estrutura do Markdown. Eu abri o WhatsApp, sou uma vergonha, desculpa. Cadê meu R? Cadê meu R? Tá. Só achar algumas coisas aqui. Beleza. Depois que a gente viu, vamos novamente só recapitular as coisas aqui. Mas depois eu ensino pra vocês alguns tricks e highlights que tem dentro do Markdown. Beleza. Aqui, beleza, aqui ele escreveu bonitinho, como se fosse um Markdown. A estrutura de um Markdown, a sintaxe de um Markdown no caso. E aqui, pera aí galera, rapidão. Pera aí galerinha. Não tem como dar pausa, não tem como dar pausa.
E back. Ah, minha mão tá suja. Provavelmente essa parte vai ser cortada ainda bem. Vamos lá. Eu não lembro onde eu parei. Beleza, como eu disse, essa aqui é a estrutura do Markdown. E aqui a gente pode ver mais claramente. Inclusive eu vou dar um Ctrl mais aqui pra ver se... Ué? Não é Ctrl mais? Eu não sei dar zoom. Que isso? Tá. Eu queria... Não sei se vocês conseguem perceber, mas... Aqui é o nosso ambiente Markdown, como mencionei pra vocês. E aqui é o nosso chunk em R. Vocês podem observar que ele está com um background em cinza aqui. Então é basicamente assim, olha, tudo que está em background é um chunk. Ele pode ser em R, nesse caso R Markdown, né? Só que ele também pode ser em Python, se você tiver um Anaconda instalado e se tiver um pacote chamado Reticulate. Então você pode ter também um R Markdown mais Python aqui dentro, só para esclarecer as possibilidades para vocês. Vocês podem rodar R e Python juntos aqui dentro do RStudio. Só que nesse caso a gente está falando de R Markdown. Então o chunk ele vai ser necessariamente um R. Os comandos do R vão estar justamente aqui dentro. Então, por exemplo, se eu quiser ler funções que a gente aprendeu, head cars, a gente vai ler somente os 6 primeiros nomes, as primeiras linhas do banco. Vamos dar um Ctrl Shift K. E agora a gente tem aqui, olha, o primeiro comando que eu dei foi aqui, ó. O primeiro comando que eu dei foi head cars, que ele rodou o comando e me deu não com o formato, meu Deus, mais bonito do mundo, né? Mas a gente pode transformar isso mais pra frente, como eu disse. Ele me deu as 6 primeiras linhas do banco. E depois que ele rodou o segundo comando para mim e mostrou o resultado do segundo comando. Então, o primeiro comando, em vez de, por exemplo, rodar o primeiro comando, o segundo comando, só depois mostrar dois outputs ou duas saídas, uma embaixo da outra, se ninguém entender, ele simplesmente dividiu, o que é ótimo pra gente. E tá, novamente, ele entrou, só para vocês realmente entenderem. A gente usou o chunk, beleza? Rodamos legal, software. E aqui ele usou a nossa mesma estrutura de segundo cabeçalho, segundo nível de cabeçalho, que ele falou, olha, o meu segundo nível de cabeçalho vai ser incluir plot, que é essa estrutura aqui, ó, incluindo plot. Ele falou, olha, aqui é o nosso ambiente Markdown, onde ele escreveu um texto, e aqui é o nosso ambiente R. Então ele falou, olha, uma função chamada plot, que é para tu plotar os teus dados, tu fazer teus gráficos, que é a função de gráficos de dentro da base R. Eu não ensinei para vocês porque não sei. E ele usou um banco de dados aqui chamado Pressure. Ou Pressure, não lembro como é que se fala. Só que, como a gente viu aqui, ele não saiu o plot pressure. Ele simplesmente não saiu. Por que ele não saiu? Ele mostrou o resultado do plot, quer dizer, ele mostrou o gráfico. Ele mostrou o resultado da função, mas ele não mostrou o que eu rodei na função. Diferente aqui em cima. Aqui em cima eu falei para ele mostrar, olha, roda isso aqui e também me dá o resultado dele, diferente daqui. O que ele fez? Olha, ele usou um parâmetro chamado actual igual a false. Aqui, ó. E como eu disse, isso aqui é o nosso chunk. O chunk ele sempre vai começar com três crases. A crase é shift
acento agudo, você vai ter que dar ela 3 vezes, e aqui 3 vezes embaixo. Então tudo que vai estar aqui entre eles vai ser um ambiente R, e isso vai se chamar um chunk. Ele vai ter que ter um nome, como por exemplo pressure e cars. O ambiente que ele está, que é o ambiente R, sempre começa com R no começo. E aqui e daqui para frente é só os parâmetros que você pode colocar dentro do chunk. Nesse caso eu não coloquei nenhum. Aqui, ó. Nesse caso o R, que é o default disso aqui, ele não colocou nenhum. Se ele não colocou nenhum, então ele vai simplesmente mostrar o código e mostrar o resultado. Só que aqui, novamente, eu falei, olha, ele usou esse parâmetro chamado at igual a false. E no at igual a false, ele falou que, olha, note que o at igual a false, o parâmetro at igual a false foi adicionado para que o chunk não printasse o código que gerou o plot. Então, ele vai gerar o plot, vai mostrar um plot aqui embaixo, só que ele não vai mostrar o código. E se eu, por exemplo, mudasse aqui o echo? Se eu colocasse, olha, echo igual a true. Bora ver o resultado. Olha, agora ele falou, olha, eu vou mostrar o teu código e vou mostrar o teu resultado. Logo, esse echo igual a true é o default que tem para todos os chunks. A gente viu aqui que ele rodou o código e rodou, aqui, ó, ele rodou o código e rodou o resultado. Então aqui o default dele, se você não colocar nada aqui dentro, se você deixar só rcars, o ambiente e o nome do seu chunk, ele simplesmente vai deixar e mostrar os dois. E é isso. Isso foi o básico do básico de R Markdown. Vamos agora só voltar para confirmar um negócio. Agora a gente vai escrever o nosso próprio documento. A gente vai escrever exatamente o nosso próprio documento. Como disse, isso aqui vai ser uma análise exploratória de dados. Eu vou apagar isso tudo para cá. E tchau. Agora a gente vai mostrar para vocês algumas outras opções que tem dentro do IAM. Do IAM, que é isso aqui, ó. Isso aqui é o nosso IAM ou cabeçalho. Eu não tenho somente essas opções de título, autor, data e output. Eu posso escrever qual é a linguagem, qual é como é que se diz? Qual é, para quem já vem do HTML, que é da página de dentro do próprio HTML, como ele é uma página de internet, a gente tem algumas opções para mudar, por exemplo, colocar o tamanho da figura. A gente pode fazer isso dentro do próprio PDF também, para ele mostrar uma figura, todos padrão do tamanho da figura. Dentro do HTML a gente pode fazer isso também. Colocar número de seções, mudar a linguagem. Cara, tem infinitas coisas, infinitas não tem ainda, né? Só que, por exemplo, eu não quero gerar somente um PDF. E vocês viram que a gente gerou só um PDF que ele foi automaticamente, né? Só que ele está salvo também lá nos meus documentos, provavelmente, eu espero. Meus documentos, está aqui, ó. Script Markdown. Script Markdown, ele salvou o meu R Markdown, que está no ambiente R lá. Meu arquivo R Markdown. O PDF, que é esse PDF que a gente está vendo aqui. E o HTML que a gente gerou. Tanto é que se vocês puderem dar uma olhada aqui, deixa eu ver se dá para dar um zoom. Não dá para dar um zoom. Se vocês conseguirem dar uma olhada aqui, olha. A última vez que eu mexi no meu HTML, que eu pedi para ele rodar, foi 9,55. Já o PDF foi 10,13, que é o que a gente está atualizando geralmente. Então, o que eu posso fazer para ter os dois ao mesmo tempo? A gente vem e pode colocar simplesmente dois parâmetros aqui no IAM. A gente pode colocar PDF e o HTML ao mesmo tempo. Então, se eu for querer, olha, agora eu quero que tu me dê exatamente em HTML e em PDF.
Só que o meu default, eu quero que o meu default seja o HTML document. Então vou chamar aqui, ó, default. Acho que tem só que colocar um tab aqui. E dentro do meu PDF document, eu vou escrever algumas outras opções. Por exemplo, eu tenho uma figura caption, eu vou colocar aqui, eu vou dar ela true ou yes, se não me engano é yes. E aqui agora eu vou adicionar aquele número de sessões que eu falei para vocês, number sections, igual yes também. Não é igual, é 2 pontos. E só. Aqui eu vou só colocar aqui, ó, começo da análise exploratória de dados. E vou pedir para ele rodar. Agora o meu default é um HTML. Então ele vai me gerar um arquivo HTML que inclusive eu posso abrir no meu browser, no meu navegador da vida. Aqui, ó. Ele abriu no meu browser, que não é o Google Chrome, é o Brave. E abriu. Como estava dito, o meu HTML é o default. Só que se eu vir aqui nos meus documentos e dar simplesmente um F5 ou nada, ué, que estranho. Ele deveria funcionar. Agora eu me bananei. Na real, eu acho que eu tenho que mudar isso aqui, ó. Em vez de deixar o HTML como default, eu deixar o PDF como default. Vamos confirmar. Live Code, tem coisa que eu não lembro, tem coisa que não dá certo. Tá aqui, ele abriu meu PDF. Agora eu só quero confirmar se aqui ele... Nossa, mas que estranho, eu jurava que dava pra fazer os dois ao mesmo tempo. Tá aí, uma boa questão. Por que os dois não funcionaram ao mesmo tempo? É isso. Eles deveriam ter funcionado os dois ao mesmo tempo. Eu vou testar aqui um comandinho que eu acabei de ver. Vamos ver se vai dar certo. O HTML, aqui, ó, o HTML do PDF tem que serem indentados uma vez. E esses outros aqui são indentados 2 vezes. Vamos ver se der certo. Legal. Tá. Ele rodou a menina exploratória de dados legal. Ah, entendi. Agora por que deu certo eu não sei. Não deu certo de novo. Muito estranho. Bom. Cabe aí mudar o output, qualquer coisa. A gente vai mudar, deixar só o PDF mesmo, bonitinho. Deixa eu dar Ctrl Z aqui em tudinho. Não, isso aqui vai ficar, quero nem saber. Aqui a gente vai só deixar PDF dos pontos documentos. E é isso. Bora ver se vai dar certo. Agora eu quero só meu PDF mesmo. Agora deu certo. Novamente saindo daquela história de gerar dois PDFs ao mesmo tempo, não faço do jeito que eu fiz. Vocês podem simplesmente vir aqui, Knight e mudar para qual vocês quiserem. É melhor aqui. Mais pra frente vocês podem estar à disposição na internet, o Google de vocês, e pesquisar como gerar os dois ao mesmo tempo sem que haja onda. Mas agora o que eu mudei, eu falei, olha, eu quero que você coloque um nome na minha figura, que é o caption. E o número das minhas sessões eu quero que tenha agora. Agora, vocês se lembram, o meu cabeçalho de primeiro nível agora vai ter hierarquia. Então se eu colocar aqui, olha, gráfico 1, eu vou dar um Ctrl Shift K. O resultado vai ser, olha, agora eu tenho uma seção, um capítulo e um subcapítulo. Então, para quem já quer fazer um
um trabalho mais, não somente acadêmico, né, mas talvez os acadêmicos sejam os que mais, como é que se diz? Sejam os que mais peçam isso, né? Pra gente estar na academia agora, ou eu que acabei de sair da academia. Quando eu digo academia, é universidade, por favor. Beleza. Agora a gente mudou alguns padrões. Eu tenho maior coisa por abrir o WhatsApp sem querer, desculpa minha gente novamente. Beleza. Deixa eu colocar minha tela do R aqui. Fechar algumas coisinhas aqui que eu acabei abrindo. E agora a gente vai rodar algumas coisinhas. Por exemplo, começo da análise exploratória de dados. Essa aqui é a minha primeira sessão. Vocês viram que aqui eu deixei um chunk do R default. O que ele diz? Olha, esse chunk é do R, o nome dele é o setup. Ele tem um parâmetro chamado, olha, include igual a false. Então o que ele vai fazer? Então ele não vai nem mostrar o resultado do meu chunk e também não vai nem mostrar o meu chunk, nem o que tiver aqui dentro. Diferente daquele outro lá que a gente tinha ou aparece um ou aparece os dois. Nesse caso eu falei, olha, não inclui isso aqui, não mostra. É basicamente isso, não mostra. E aqui vai ser onde eu vou colocar os meus pacotes. Por quê? Porque eu não quero mostrar os pacotes que eu quero usar. Ou quero. A gente vai rodar com o pacote aqui, ó. A gente vai criar um chunk. Se não me engano é Ctrl I, Ctrl Shift I, não, nenhum dos dois. Mas como a gente pode inserir um chunk? Insert e R aqui, ó. Aí ele já vai entender que é da linguagem R e já vai criar um chunk bonitinho pra gente. Esse aqui, ó, eu vou colocar o nome dele de pacote. Eu vou deixar aí para ele incluir. Opa, apaguei a coisa. Vamos carregar nossos pacotes. Vamos pegar o mais famoso, que é o tidyverse. Require tidyverse. E só. Por enquanto é só. Aqui, ó, eu vou colocar aqui vamos dizer, vou colocar uma seção aqui. Eu vou escrever pacotes necessários para a análise. Isso aqui em formato Markdown. Então, ele vai ser o nosso primeiro capítulo. Quais são os pacotes necessários para análise? Deixa ele rodar lá, rodou. Agora eu vou gravar a tela. Aqui, ó. O título, meu nome e a data que eu fiz. Primeiro capítulo, olha, pacotes necessários para análise. O primeiro pacote que eu carreguei foi o tidyverse. Só que vocês viram aqui, olha, loading. Isso aqui é a mensagem que ele dá. Aqui, ó, dentro do R. Quando a gente... Não, acho que não dá para mostrar. Mas quando a gente carrega o tidyverse, ele sempre me mostra uma mensagem, essa mensagem assim em vermelha. Essa mensagem em vermelha é uma mensagem, vamos dizer, de atenção. Não é de atenção, atenção realmente é atenção. De tipo, olha, tá errado isso aqui, te faz. Não, isso aqui é só uma mensagem de, olha o que eu estou fazendo, atenção para isso, warning, etc. E olha o que ele está fazendo. Ele está simplesmente requerendo o pacote, ele está pegando o ggplot, esses pacotes aqui, dentro desse pacote, as funções via a versão deles, cada um deles. E está falando, olha, também tem conflitos entre eles, então eu vou pegar somente esses aqui. Esse aqui, ó. O filter do dplyr e o dplyr e o lag do dplyr. Porque eles têm um conflito que tem uma mesma função com esse nome no pacote stat, que é da base do R, que é o filtro e o lag. Só que para um caso mais clean de um relatório, por exemplo, eu não quero mostrar isso, cara. Não sei, eu não gosto de mostrar isso. Essa mensagenzinha, porque essa mensagenzinha não vai ser útil para mim. Eu só quero simplesmente mostrar, olha, eu estou carregando esses pacotes. O que a gente pode fazer? Então aqui dentro do chunk, a gente vai utilizar
Inclusive ele já deu um monte de opção aqui pra gente. A gente já tem vários parâmetros dentro de funções. A gente pode colocar vários parâmetros. Por exemplo, tem esse daqui que é só de figura. Figura path da figura, que é o caminho, posição da figura. Se é para mostrar a figura ou não, o tamanho da figura. Aí já vem para outro. Olha, results, warning. É justamente esse warning que a gente quer ver. Olha, ele vai me dar a opção. Olha, tu quer que apareça ou não? Quer o true ou false? O true é que realmente vai aparecer. E o false é que a gente vai tirar. Então essas mensagens de atenção a gente vai simplesmente tirar. Assim como a gente vai tirar qualquer outra mensagem que caso ele dê. Eu vou rodar. E agora vocês podem ver, olha, ele simplesmente carregou um pacote independente de qualquer coisa, e ele também não mostrou aquelas outras mensagenzinhas. Então, como eu disse, um relatório mais clean que você está fazendo para Dona Marinalva ou para Dona Maria Regina, por exemplo, nem sempre eu, inclusive, quero ver essas mensagenzinhas do R. A gente enjoa do R às vezes. Então, simplesmente fala, olha, eu estou carregando esse pacote e eu não quero ver as mensagens dele, eu não quero ver se tem algum conflito, nada do gênero. Beleza. Eu vou carregar somente esse pacote. Começo da análise exploratória de dados. Agora a gente vai escrever alguma coisa. Como vocês viram aqui, ó. Eu carreguei o pacote. Nesse caso é pacote, né? Não pacote. Pacote necessário para análise. Beleza, escrevi. Tá aqui, eu vou escrever aqui, ó. O pacote. Isso aqui é como se fosse um texto normal, o Word da vida. O pacote necessário para a obtenção. Não. O pacote necessário para, sei lá, o pacote necessário para a escrita, a letra, para a escrita da análise foi o seguinte pacote. Dois pontos. E a gente vai rodar. Para vocês verem como é a estrutura do Markdown com a do R. Olha, a gente falou aqui, ó. Carreguei o meu capítulo e simplesmente escrevi um texto aqui de baixo. Olha, o pacote necessário para a escrita da análise foi o seguinte pacote. Tidyverse. Inclusive eu já carreguei o pacote Tidyverse. Se vocês quiserem dar uma olhada mais pra frente, existe uma sintaxe do Markdown. E não necessariamente vocês podem escrever determinadas coisas. Por exemplo, dentro do Word a gente tem o nosso itálico e o nosso negrito. Aqui a gente tem o itálico e o negrito, se não me engano é igual no WhatsApp. Para quem usa Telegram é a mesma coisa também. Aqui ó, pacote, Tidyverse. Tidyverse asterístico. Tem gente que coloca, vocês podem até observar que ele ficou meio azulzinho aqui. E se eu colocar dois asterísticos, ele já muda o azul. Então vou deixar um azulzinho e copiar isso aqui. Tidyverse com dois azulzinhos. Ctrl Shift K para rodar. E sempre quando ele for rodar o Markdown, ele vai rodar todo o teu programa. Então ele realmente vai rodar toda a tua análise bonitinho. Realmente toda. Tipo, tu não vai rodar só um bloco. Tem como rodar só um bloco para tu ver resultados. Mas quando tu for rodar, por exemplo, para surgir um PDF da vida, assim, surgir uma página HTML, ele vai ter que realmente rodar tudo. Aí aqui, ó, o pacote necessário para a escrita da análise foi o seguinte pacote: Tidyverse em itálico e o Tidyverse em bold, que é negrito. Com um asterístico é em itálico, dois asterísticos é negrito. Agora beleza, começo da análise exploratória de dados. Tá aqui. Vamos usar o pacote Iris. Vamos pegar o banco de dados Iris. O Iris já está salvo aqui. Aqui, ó. Inclusive, se vocês quiserem rodar um chunk por vez, você tem essa opção aqui, ó. Run Current Chunk. Ele vai simplesmente lá e rolar. A parte do R, nesse caso, que aqui é a parte do chunk.
Se vocês quiserem rodar de novo só esse chunk, uma corrente chunk. E só. E pronto. Aí aqui ele vai mostrar o banco de dados íris. Então vamos... Tá, beleza, aqui é o pacote. Isso aqui não tem nada a ver com nada. Vamos dizer aqui, ó. O banco de dados... Aqui, ó, começo da análise exploratória de dados aqui. O banco de dados a ser explorado é o íris, onde ele tem informações sobre o tamanho e comprimento da sépala e pétala. Isso aqui é a descrição do banco de dados. E pétala das espécies setosa, versicolor e... eu não lembro qual é a outra. Tá, tem a setosa, a versicolor e a virgínica. E virgínica. Ponto. Beleza, isso aqui vai ser... a gente vai rodar novamente bonitinho. Ele vai novamente rodar todo o meu programa, carregar o Tidyverse. Vai colocar tudo isso em um Markdown. Nesse caso, um PDF. Ué. Tá, beleza. O banco de dados a ser explorado é o íris, onde ele tem informações sobre o tamanho e comprimento da sépala, escola e vestígio. Ah, tá, porque eu tirei o íris daqui, ó. Aí a gente pode ver, a gente vai adicionar um novo chunk e vai adicionar o íris. Pra gente ver o íris. R, banco de dados. Como é um nome, então a gente vai só ver. Como é o nome de alguma coisa, dentro do R a gente não coloca espaço assim. Eu geralmente não costumo colocar tudo junto ou pelo menos separado entre underline. Aí aqui eu não vou colocar nada porque eu quero... Vamos ver primeiro como é que a gente vai fazer. Como é que vai ficar só pra ver o head. Se ele ficar legal somente pra gente ver o head, a gente tira esse... A gente tira... Se a gente se achar legal somente a tabela... não, ficou legal, porque dá pra explicar, olha. O banco de dados explorado é o íris, onde ele tem informação sobre o tamanho e comprimento da célula, pétala, das espécies setosas, escola e virgínia. Aí aqui a gente rodou um chunk em R que me mostrou as 6 primeiras linhas do nosso banco de dados. Cara, isso é muito útil, tá ligado? Muito, muito útil. Beleza. Bora ver agora. Começando a exploratória de dados, gráfico 1. Vamos só confirmar um negócio aqui. Depois eu ensino um pouquinho um negocinho disso pra vocês. Aí agora que a gente viu nosso banco de dados, aí sei lá, o banco de dados, aqui você escreve sua análise. Podemos observar que no banco de dados íris temos tal. Aí com vocês, se quiserem observar alguma coisa, é com vocês. Beleza, agora eu quero observar graficamente. Como eu posso fazer? Novamente, eu insiro um chunk em R, já que eu quero fazer um gráfico do R. Eu vou colocar o nome do meu chunk de gráfico 1. Vou deixar assim gráfico 1, por exemplo. E agora a gente vai fazer um ggplot. Um ggplot super básico. Ggplot, data igual ao íris, né? Íris mais g1 underline point, na real. Faltou o AES, que é para indicar qual é o eixo X e qual é o eixo Y do que coloque. Nesse caso, do eixo X e do eixo Y, vamos ver aqui. Eu quero pegar isso aqui, ó, sepal length e sepal width. Tem uma diferença. Sepal length e meu Y vai ser igual ao sepal width, tá? E o G é um point. A cor das as cores das minhas bolinhas, elas vão ser agrupadas pelas espécies. E eu vou colocar somente um tema aqui, BW, só para ficar bonitinho. Vocês podem observar que se eu rodar o chunk aqui, ou rodar o chunk com Ctrl Enter novamente,
ele aparece aqui embaixo o resultado, em vez de a gente ter que, eu tenho que rodar tudo de novo, tal, não precisa. E vocês podem ver que a gente pode observar um gráfico aqui embaixo. Inclusive a gente pode observar o íris aqui embaixo também. E por exemplo, eu quero rodar tudo que tem até esse, claro, uma ordem hierárquica da vida aqui, onde tem esse chunk, carregar pacote, carregar banco de dados, é tudo uma hierarquia que tem que fazer. Aí vamos dizer que eu quero que rode até esse aqui. Então tem aqui, ó, run all chunks above. Rode todos os chunks de cima, above aí, em cima, alguma coisa assim. Ou embaixo. Aí ele vai rodar tudo. Vocês podem ver que ele rodou isso aqui, rodou novamente o íris com 6 agora, já que eu pedi só um head. E ainda não rodou o gráfico, por isso que a gente roda esse aqui. E agora a gente vai ter todo o nosso gráfico aqui. Se agora a gente pode botar normal. A gente pode escrever aqui mesmo, tem o segundo fulano 2010. Como é o nome? O tamanho e o comprimento da cepa possuem uma relação a partir do gráfico. Não que escrevam a partir do gráfico acima, a partir do gráfico. Já que a gente está embaixo do gráfico, a gente sabe que a partir do gráfico é esse aqui. A partir do gráfico, confirmamos, vírgula. A partir do gráfico, vírgula, confirmamos que realmente existe uma relação entre tal. Pronto. Agora a gente vai dar um Ctrl Shift K para rodar tudinho. Deixa eu gravar a tela. E agora a gente tem, olha, tudo bonitinho, a gente leu o íris legal. Aí a gente tem nosso textinho, podemos observar aqui o íris. O nome da segunda seção, que é o gráfico 1, onde a gente escreveu, olha, segundo fulano, tamanho, comprimento, possui uma relação. E aqui é o nosso comando de gráfico, ggplot, tal. E aqui embaixo nós temos o resultado. Cara, olha a qualidade dessa desgraça, é muito legal. Aí aqui o nosso textinho básico no final. Ajuda bastante o Markdown, R Markdown, ajuda bastante também em questão de relatórios rápidos também, por exemplo. Tinha alguns relatórios rápidos que eu fazia para algumas disciplinas em que eu não tinha tanta preocupação como, por exemplo, formato, assim, a BNT da vida. Eu não tinha tanto problema com a BNT. Os professores não exigiam tanto a BNT, por exemplo. Eu simplesmente vinha aqui no R, escrevia algumas análises, baixava uns pacotes só para ajeitar algumas coisinhas, o negócio do texto. E pronto. Escrevi aqui mesmo. E eu não saía do ambiente R, como eu mencionei. Agora, voltando para o R, a gente tem que a gente vai estudar agora um pouquinho da sintaxe do Markdown. Porque, por exemplo, a gente estudou o R, cara. Faz uma semana que a gente está estudando o R. Então, os comandos a gente já sabe como fazer nossa análise, bonitinho, um gráfico. Tanto é que a gente acabou de fazer. E agora a gente vai estudar um pouquinho do... Não, inclusive tem outra coisinha aqui. A gente... Outro benefício do Markdown é justamente esse aqui, ó. A gente pode colocar um resultado ou uma parte de um resultado entre o texto. Em vez de a gente, por exemplo, ter um texto e ter um chunk baixo, a gente pode ter simplesmente um mini chunk entre o texto. Por exemplo, a média entre os... A média da variável cepal.width é de... Em vez da gente, por exemplo, vir aqui no R, fazer, por exemplo, min, iris, cepal, width e copiar esse valor aqui e deixar aqui, por exemplo, eu posso simplesmente fazer isso aqui, ó.
Um benefício do Markdown. Abre uma aspa não, abre uma crase e abre outra. Geralmente eu deixo um espaço a mais aqui. É min. Tanto é que ele mudou aqui um pouquinho do aspecto dele, ó. Ele não tá nessa cor mais de... vamos dizer, nesse preto nessa cor preta de texto. Ele tá meio que num cinza agora. Min de íris. Nesse caso eu posso colocar aqui, ó, quando quero escrever. O único problema é que, por exemplo, ele não vai dar a opção de autocompletar. Por exemplo, aqui eu tenho min de íris, aí eu abro o nosso operador $, aí ele vai mostrar as opções diferentes daqui, ó. Se eu apertar $, não acontece nada. Então eu tenho que vir aqui, cepal.width, width, certo? Pronto, e dá um enter. E agora a gente roda. Ele não vai ter uma opçãozinha de rodar o chunk aqui, já que ele não é um chunk. E isso é bom justamente para quando a gente quer escrever alguns resultados rápidos. Ué, qual é a onda? Ué, live encode, tem uma coisa errada. Será que é isso aqui? Será que é o espaço? A gente vai rodar de novo. Ainda bem que vocês não viram, né? Que vocês não estão vendo. Escondi a tela. Mas será qual é o problema? Ah, não. Entre... Só confirmar. Ah, não. Tem que ter um Rzinho aqui, ó. Tem que ter um Rzinho aqui. Que é justamente para mostrar que é do ambiente R. Esquecido disso. Se a gente for deixar somente daquele jeito, agora. Vou mostrar a diferença para vocês. Ctrl C. Dá um ponto. Vou dar um Ctrl Shift K. Agora a gente vai ter novamente a diferença. Para vocês verem a diferença que vai ter. Olha, eu estava escrevendo desse jeito aqui, ó. Chaves já. Com o nome crase, comando crase. O que significa isso dentro do Markdown? Ele vai simplesmente mostrar esse comando. Vocês podem ver aqui, olha, ele mostrou um comando totalmente diferente do meu texto, por exemplo. Isso aqui é um comando, por exemplo, eu usei esse comando aqui, ó, média do íris da linha da coisa. Só que se eu quiser rodar esse comando que eu utilizei, eu tenho que escrever um Rzinho aqui para mostrar que é do ambiente R. E a mesma coisa, simplesmente a mesma coisa. Justamente para entender que é do ambiente R. Então agora você tem aqui, ó, 3.057333. E por que isso é importante? Cara, tu tá lá mudando o banco de dados, por exemplo, tu escreve uma análise constante assim, sempre tem um banco de dados que ele se atualiza e todo mês tu tem que fazer um relatório. E toda hora tu vai lá e vai escrever, olha, aí tem que rodar o programa, tem que rodar o código lá para ver, olha, a média de variável agora é isso aqui, a média de variável é isso aqui. Aí de mês em mês vai mudar, geralmente, né? Como de mês em mês muda, então simplesmente coloca o comando que você está lá dentro. Ele simplesmente vai ficar atualizando conforme seu banco de dados atualizar. Porque você vai estar rodando, né? Obviamente. Pronto, esse é um dos segredos do Markdown. Agora a gente vai para um outro segredo, que é como a gente coloca uma imagem. No caso, a gente já tem uma imagem que a gente saiu do R, né? Mas, por exemplo, eu quero uma imagem da vida aqui. Vamos dizer que aqui, novamente, eu saí uma imagem do R, eu saí um gráfico do R, uma análise do R. E agora como eu posso, por exemplo, pegar uma imagem da internet? Com a sintaxe R Markdown a gente pode fazer isso muito fácil. Eu vou pegar uma imagem aqui, deixa eu pegar uma imagem pra gente. Inclusive vou pegar uma imagem da internet. Eu acho que dá pra pegar uma imagem da internet aqui, ó, imagem aleatória.
aqui. Abrir uma nova guia. E bugou. Ah não, que foi? Bugou? Bugou meu Brave. Ah tá. Vamos colocar aqui, ó. Como colocar uma imagem via Markdown. A gente faz a partir de um comando chamado que começa com tracinho, tracinho. Assim, ó, tracinho, tracinho. Tracinho, tracinho já. Na chave colchete. Colchete? Talvez seja o colchete. E aqui dentro a gente coloca o caminho para a nossa imagem. Nesse caso eu quero uma imagem desse link aqui. Ué, por que meu Ctrl+V não está funcionando se eu copiei? Só confirmar aqui. Ah, bugou. É que a imagem deve ser um pouquinho pesada. Deixa eu pegar outra aqui. Tá aqui. Ah, e aqui a gente pode colocar um caminho para a imagem. Aqui a gente colocou o caminho para a imagem, mas também pode colocar um nome para a imagem. Por exemplo, que eu vou deixar a imagem aleatória. E esse exclamação aqui é justamente para ele não mostrar essa parte aqui, ó, imagem aleatória. Porque ele vai criar um link para a imagem aleatória. Acho que eu deveria ter tirado isso aqui. Justamente para mostrar a imagem aleatória. E não mostrou, justo por isso. Deixa eu tirar isso aqui e colocar agora isso aqui. Aí se ele mostrar é Deus, se ele não mostrar é complicado. Agora talvez a gente esteja indo procurar na internet essa imagem. Será que é por isso que está demorando? Ah, claro, né? A imagem que eu coloquei não era a imagem de um... Era uma, na real, era uma página. Ele tá indo buscar uma página. Agora que eu fui ligar. Bora ver se agora ele vai buscar a imagem. Enquanto a gente não baixa uma imagem, eu vou ensinar pra vocês como a gente pode colocar um link. Basicamente é a mesma estrutura. Inclusive ele deveria ter ensinado primeiro o link e depois a imagem. Porque o link é exatamente a mesma ideia da imagem. Só que o link, a imagem é baseada no link. Então aqui é basicamente aquela história lá que se vocês já viram o local, onde a pessoa escreve assim, olha. Talvez tem que fechar o PDF. Quando, por exemplo, eu tô com... Vou ver... não preciso lembrar alguma coisa. Os exercícios estão neste link. Aí a pessoa printa, meio que pinta de azul neste link. A parte neste link. E quando você clica neste link, ele vai justamente te redirecionar para uma nova página. É justamente essa a ideia do Markdown. A gente escreve alguma coisa, por exemplo. Aqui, ó. O link, a imagem está neste link. Neste link, a gente só quer somente deixar o link em azul para quando a pessoa vê que está em azul, ela justamente vai entender, pô, isso aqui vai me redirecionar para uma página da internet. E nesse caso a gente coloca um link do lado. A gente vai escrever link e vai dar Ctrl V para redirecionar dessa nossa nova página. Vou dar Ctrl C. E eu vou desistir dessa imagem que eu não sei o que está acontecendo. Vou pegar aqui, essa aqui. Por favor, isso aqui vai.
Um segundo. Tá me redirecionando pra uma página totalmente aleatória. Ah, entendi. Era porque eu não tava com permissão. Será que era por isso? Bora ver isso aqui. Aí agora a gente tem um foi tentar ver uma imagem e o link. Espero que dê certo. Se não der certo, o problema está sendo essa imagem, porque o link está totalmente correto. Ai, qual é a onda, senhor? Vou pagar e vou tentar via HTML aqui. Inclusive ele mudou aqui provavelmente de HTML. Ah, que ele tá pedindo um monte de permissão agora. Agora foi. Não sei porque tava em HTML, porque HTML não funcionou e em PDF não. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Aqui tem normalmente o nosso, como a gente estava fazendo, como ensinado exploratório de dados, Reddit, gráfico 1, o que a gente escreveu, nosso resultado, nosso gráfico. E aqui foi como a gente colocou uma imagem via Markdown. A gente usou esse parâmetro aqui. Cadê? A gente usou isso tudo aqui. No caso, a estrutura é, olha, começa com um asterístico, coloca coloca uma chave, um parêntese, não, como é o nome? Esse símbolo que eu não esqueci o nome. Parênteses. Eu não lembro o nome, meu Deus, falando. Colchete. Pode deixar vazio, não tem problema. Se você quiser mostrar somente a imagem, deixa vazio. E um parêntese depois é justamente para mostrar, para tu colocar o link com que seja redirecionado. Essa é uma imagem via Markdown. Como você pode colocar via Markdown? Nesse caso a gente tem simplesmente um fofão aqui. Porque a imagem que eu peguei falatória foi do fofão. Não sei se alguém tem medo, alguma coisa assim, desculpa desde já. E o link, a gente pode ver que, olha, a imagem está neste link. Vocês podem ver que ele não colocou tudo isso, ele simplesmente pintou de azul o meu link. E quando eu vou clicar no meu link, aqui, olha, aqui, a imagem está neste link. Então, se eu clicar no link, ele vai me redirecionar para a imagem aqui esqueci o nome do personagemzinho, mas ele é bastante engraçado. E cara, isso pode redirecionar, por exemplo, lá, o meu material está no meu site, por exemplo. Aí você coloca simplesmente um site, tipo, o meu material está no site. Aí aqui você coloca a chave não, colchete. Entre parênteses, simplesmente coloca lá o seu Ctrl V, o seu link. O link que vai diretamente para cair no seu site. É isso? É isto. Espero que tenham entendido. Qualquer coisa, como é um vídeo, não é uma live, né? Então é só dar aquele volta. Vamos ver aqui, vamos ver. Vamos ver se tem mais alguma coisa para vocês entenderem. Não, aqui pra cá já entra a regressão. A regressão não é legal ainda. A gente ainda é calorinho. Nós ainda somos calouros. Agora que a gente viu... A última coisa pra falar basicamente é a adição de listas. Deixa eu apagar isso aqui. Listas. Como fazer listas? Listas em Markdown, elas são simplesmente como se fossem aquele pontinho do... Aquele pontinho do Word. Onde a gente colocava, por exemplo... Como é que se fala?
Eu não sei se aquilo tem um nome específico, eu não conheço o nome específico. Deixa eu ver se eu consigo entender o nome específico pra gente não se embananar. Porque ele simplesmente faz uma lista, por exemplo, aqueles bolinhas pretas, aqueles tracinhos onde eles ficam indentados bonitinho. Acho que é marcador. Em Word eles são chamados de marcadores. Só que costumamente eles são chamados de lista, comumente são chamados de listas. Se você quiser uma lista não ordenada, a gente tem várias opções. Podendo começar, por exemplo, com asterístico. Por exemplo, o que tem no mercado. O que tem no mercado. O que tem no mercado não necessariamente é ordenado. Então, eu tenho morango, asterístico. Tenho maçã, asterístico, tenho laranja. E agora a gente vai simplesmente dar um Ctrl+Shift+K para rodar. Agora ele vai ficar no formato de HTML, porque eu pedi para ele formar em HTML, provavelmente, né? Vou mostrar para vocês, gravar a tela. Aqui, ó. Isso aqui é uma lista que tem no mercado. E ela é não ordenada. Como eu disse, no Word isso é chamado de marcador. Só que, por exemplo, agora eu quero ordenar eles. Como eu faço para ordenar eles? Eu uso que tem, bora ver. Quais são as séries? Quais os ensinos? Os níveis, né? Os níveis de escolaridade. Os níveis de escolaridade. A gente começa com, como é ordenado agora, a gente tem que coordenar. Por exemplo, um ponto. Ensino médio, ó. Ensino fundamental. Eu não conheço os outros, as ramificações, mas seria bom conhecer. 2 pontos, ensino médio. 3 pontos, ensino superior. Agora a gente vai dar um Ctrl+Shift+K para justamente rodar. E agora a gente tem uma lista ordenada, olha, 1 ponto ensino fundamental, 2 pontos ensino médio, 3 pontos ensino superior. Ótimo. E agora se por exemplo eu queria colocar um ensino ponto fundamental, eu quero ramificar um ensino fundamental, quero criar uma outra listinha embaixo do ensino fundamental. Eu tenho que colocar o i ponto, se eu não me engano é o i ponto. Meu i ponto vai ser, acho que inclusive tem que ser imitado. Fundamental 1. 2 pontos, fundamental 2. A gente vai dar agora um Ctrl+Shift+K para ver se realmente é isso. Se não for isso, eu tenho que ver o material. Ensino fundamental, fundamental 1, fundamental 2. Vamos só dar uma coladinha aqui, rapidinho, só para confirmar. Tá certo, tá dizendo que é isso, basicamente. É exatamente isso. E com isso, nós temos nosso final. Nosso final de aula. Provavelmente foi o nosso último dia. Se vocês tiverem novamente alguma dúvida, vocês podem falar, comentar, sem nenhum problema. E se tiverem qualquer dúvida, vocês podem mandar mensagem. Devido a esse negócio, a gente está totalmente paralisado de quarentena devido ao coronavírus. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma sugestão, algum projeto novo para, sei lá, para fazer, é só dar um toque, a gente avalia, claro, né? Obviamente, tem que avaliar. E é isso. Um grande abraço a todos. Se vocês quiserem usar esse material como referência para vocês, cara, provavelmente vai estar no YouTube. Não é exatamente uma aula de R tipo, super avançada. É justamente só para mostrar para vocês como é o workflow do R. Justamente por isso. É isso. Qualquer coisa, tirem dúvida aí no WhatsApp, no e-mail, em qualquer lugar. Abraços, lavem as mãos. É nóis. Beijo.